Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Estatística descritiva, tá? O nome pode até assustar, estatística descritiva, né? A parte aí da estatística que descreve os dados, né? Depois a gente tem um outro ramo da estatística que é a parte de inferências, né? Mas a gente vai falar agora sobre esse tópicozinho, né? A gente tem aí dentro da estatística descritiva as medidas de posição, né? Já vou colocar aqui o nomezinho para você ir se acostumando aí o ouvido com esses termos. Medidas de posição, né? E as medidas de posição nós temos também as que a gente chama de medidas de tendência central. Medidas de tendência central, né? Porque tem uma outra subdivisão que dentro das medidas de posições, né, tem as separatrizes, enfim. Agora, dentre as medidas de tendência central, eu vou elencar aqui as principais. Nós temos as médias, né? Nós temos a mediana e nós temos a moda. Ok? Então, hoje, você sai aí perito, né, nessas três medidas aqui, sabendo tudo dessas três medidas. Ainda tem mais uma subdivisão que ocorre aqui entre as médias. Então, entre as médias, você tem a média aritmética. Eu vou colocar só, eu vou abreviar a palavra média, né, porque já está nessa subclassificação aqui. A média aritmética simples, tudo bem? A gente vai usar uma notação bem clássica aqui de média, x barra, tá? Sempre que você tiver uma barrinha em cima de uma letra, aqui na estatística a gente usa muito para médias, né? Então, média aritmética simples vamos chamar de x barra, tá? Nós temos a média geométrica. Então, eu vou chamar aqui de g barra, né? G de geométrica e a barrinha em cima. Nós temos também a média harmônica. Vamos chamar H de harmônica, barra em cima também. E eu vou adicionar mais uma aqui, né? Vou colocar aqui mais um espacinho, que é a média ponderada. Essa também cai muito, né? Média ponderada. Muito bem. Então, né? Para que servem essas medidas, né? Dentro da estatística descritiva, o estudo da estatística, né, ele consiste basicamente de você vai lá, coleta as informações, né, coleta uma amostra de um estudo. A gente pode dar um exemplo aí, eu quero fazer uma pesquisa, né, por exemplo, de intenção de votos, né, num candidato X ou Y. Vou lá, faço uma pesquisa durante um período, coleto esses dados, essas informações, vou descrever ela em tabelas, em gráficos, da forma que for conveniente, dependendo, claro, do número de dados, e eu vou ter que descrever. E para descrever, eu vou ter que usar esses conhecimentos da estatística descritiva, que descreve os dados. E depois esses dados vão ser analisados e com base nessa descrição, da forma que eu apresentei os dados, eu tenho lá, posso fazer deduções ou inferências a partir disso, né? Muito bem. Vamos então falar aqui, cada uma dessas aqui através de um exemplo, tá? E aí, olha só que bacana, eu gosto do seguinte, eu consigo um exemplo que bate os três casos aqui, ó.
tá? Então a gente vai pegar um exemplo de aplicação e vamos entender como é que calcula cada uma dessas três médias primeiramente. Eu vou fazer a média ponderada separada e você vai entender depois por que ela vai ficar separada. Tá? E esse exemplo de aplicação, eu vou usar um único exemplo e nós, com base nele, vamos calcular as três médias. E o exemplo diz o seguinte, ó, calcule a média aritmética, que você já sabe, que é o x barra, geométrica e harmônica, né, dos valores 2 e 8. Pois, é um exemplozinho. São dois números, 2 e 8, eu quero que vocês vão aprender aqui a calcular a média aritmética, a média geométrica e a média harmônica desses dois exemplos. E o interessante, né, é que depois a gente vai comparar essas três médias, e é essa comparação que eu também destaco muito que você saiba, tá? Muito bem, vamos lá então. Vamos primeiramente calcular a primeira aqui, que é a média aritmética. Então vamos lá, vou fazer aqui embaixo, ó, média aritmética. E aí o que acontece? A gente vai fazer o cálculo separadamente, depois a gente compara. Média aritmética simples, né? Também chamada x barra. Bom, para calcular a média, na verdade que são dois números, né? A média aritmética, ela é calculada de que forma? Ela é a soma dos valores, vou até colocar aqui, ó, soma dos valores dividido pela quantidade. Então, nesse nosso exemplo, o que a gente tem? 2 e 8, já vamos colocar a continha aqui, ó. 2 e 8. E são quantos valores? São 2, se fossem 3, seria 13 aqui embaixo. Então aqui dividido por 2. Lembrando que esse 2 aqui é da quantidade, tá bom? Bom, continuando a continha, que simples nesse exemplo, é só para nós entender o cálculo. Isso aqui vai dar 10 dividido por 2, que dá quanto? Que dá 5. Então, pronto, encontramos a média aritmética simples entre 2 e 8. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos encontrar a outra, que é a média geométrica. Até aí acredito que, né, que a grande maioria já deve ter visto uma questãozinha ou outra. Agora, as outras, né, então já fizemos a média aritmética, vamos para a geométrica. A partir dessas duas já começa, né, a separar um pouquinho. A média geométrica, né, ela é calculada de que forma? Vamos colocar o título também aqui, ó. Média geométrica, que é o nosso G barra. A média geométrica é feita assim, ó, é igual. Tem várias formas de fazer, né? A que eu mais gosto é essa aqui, ó. Você vai colocar o radical. Aqui dentro do radical, você vai colocar o produto dos valores. Produto dos valores. E a gente sabe que produto é o resultado da multiplicação, né? Então vamos lá, vamos só estender um pouquinho mais aqui. E o índice do radical, que é que vai aqui, ó, o índice, esse valor aqui, ó, é a quantidade. Então a quantidade que lá era o denominador, aqui passa a ser o índice do radical. Então aqui eu vou ter que puxar uma setinha para cá. Aqui é a quantidade, tá bom? E aí nós vamos aplicar aí, então, já nesse exemplo, conforme a gente fez ali da média aritmética. Muito bem, então vamos lá, vamos continuar já? Vamos dar um sinalzinho de igual. Então, nesse caso, produto dos valores. Os valores são 2 e 8, sim? Então, eu vou colocar 2 vezes 8. Lembrando que produto é o resultado da multiplicação. E aqui em cima eu vou colocar o 2 porque é a quantidade, tá? E aí, vamos terminar essa continha aqui. Isso aqui vai ficar a raiz quadrada de 16, né? Porque 2 vezes 8 é 16. A gente sabe, né? Quando a gente omite o índice do radical, a gente sabe que é o 2 que está ali. No final das contas, isso vai dar quanto? 4. Então, o que a gente já observou em relação à média aritmética?
que a média aritmética entre 2 e 8 foi 5 e a média geométrica entre 2 e 8 foi 4. Então o que a gente já compara de cara? Que a média geométrica deu menor. Isso é importante também você observar. Depois no final a gente vai fazer um arremate, tá? Das 3. Agora vamos para a última, que é a média harmônica. Esta, né, pouco vista, mas já cobrada, né? Média harmônica. A média harmônica é, entre as 3, talvez, dependendo do caso, a mais trabalhosa, né? Como é que calcula-se a média harmônica? A gente vai chamar de H barra aqui. A média harmônica é feito o cálculo da seguinte forma. É a quantidade, né? Aqui eu vou colocar aqui, ó, quantidade dividido, ó, pela soma dos inversos dos valores. Então pensa comigo, soma dos inversos, que vai exigir um pouquinho de matemática básica, hein? Bom, quantidade, aqui ó, quantidade, a gente vai colocar aqui em cima então, né? A quantidade é 2, a gente sabe ali que é 2. Soma dos inversos, no caso do exemplo 2 e 8, é 1 sobre 2, que é o inverso de 2, e é 1 sobre 8, que é o inverso do 8. Lembrando que a gente também aqui está usando o mesmo exemplo, né? É média harmônica entre 2 e 8. Então aqui, ó, o 2 e o 8 estão aqui embaixo. Tá? É assim que você calcula a média harmônica. Viu que deu um pouquinho de trabalho, mas vamos lá, aos pouquinhos a gente vai desmontando. Então aqui em cima vai ficar o 2. Aqui, soma de frações, gente, tá? Soma de frações, né? Você tem que lembrar então como é que faz soma de frações onde o denominador é diferente. Tem várias formas também, ó, o macetezinho é esse aqui, ó. Multiplica cruzado, tá? Porque 2 vezes 8 dá 16, coloca aqui embaixo, né? Multiplica os de baixo e multiplica cruzados, que é uma grande dica que eu te dou aí para fazer soma entre frações. Ah, professor, mas é aquele método do MMC, dá certo? Dá certo também. 8 vezes 1 dá 8, e 2 vezes 1 dá 2. Com isso, nós ficamos como? Com 2, aqui ó, 10 dividido por 16. Divisão de frações. Veja que envolve matemática básica. Você mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então vamos lá. Mantém a primeira, que é o numerador, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 16 sobre 10. E aí veja como é que a gente vai ficar agora. 2 vezes 16 dá 32 sobre 10, que dá 3,2. Tá? Então a média harmônica entre 2 e 8 é 3,2. Aprendemos a fazer os cálculos, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou transportar esses valores para cá, só para a gente ter, né, uma visão mais enxuta aqui, ó. Então, o que a gente concluiu do exemplozinho 2 e 8? Eu vou resumir o resultado aqui, ó. A média aritmética, nós encontramos, foi 5. A média geométrica, nós acabamos de fazer a conta, deu 4. E a média harmônica, também fizemos agora em a conta, deu 3,2. Certo? Então, isso do mesmo exemplo, gente. Então, o que a gente observa? Agora eu vou apagar essa parte aqui de baixo, só para a gente ficar mais limpa a informação. Já que você acompanhou o cálculo aí de casa, então você já sabe fazer. Muito bem. Por que eu coloquei uma ali pertinho da outra? Porque existe uma relação entre essas médias, tá? Então é essa relação que eu quero destacar com vocês agora. Você olhando aqui já viu que a média aritmética foi a maior delas e a média harmônica foi a menor entre elas, tá? Se eu não me engano eu coloquei no seu material aí, ou se eu não coloquei eu vou falar aqui agora, esta relação super legal que eu vou falar agora, tá? Vamos colocar assim, ó, para um conjunto, né? Então observação, o que a gente vai concluir aqui e você vai anotar com carinho aí agora, tá? Para um conjunto, deixa eu até copiar aqui da minha colinha, ó. Vamos botar assim, ó. Para um conjunto
de observações não negativas, ó, não negativas, vale a seguinte relação, que é o caso aí que agora, né? Seguinte relação. É essa parte que eu quero que você guarde, tá? Aqui, ó. A média aritmética, ela sempre será maior ou igual à média geométrica, que será maior ou igual à média harmônica. Então, esta relação despenca em prova. E existe várias formas de ser cobrado isso aqui, tá? Por que é que eu coloquei o igual como possibilidade aqui entre as três? Porque se os valores forem iguais, por exemplo, calcule a média aritmética entre 5 e 5, dois valores iguais. Né? A média aritmética vai ser 5, a geométrica vai ser 5 e a harmônica também vai ser 5. Então, se os valores forem iguais, as três médias serão iguais. Nesse caso, não foram iguais, concorda comigo? 2 e 8 não são iguais. Então, por isso, a relação acabou sendo aqui demonstrada exatamente da mesma forma. Né? Veja que no exemplo ali, eu vou colocar aqui, ó, quem foi a média aritmética que nós encontramos? Foi o valor 5. Quem foi a média geométrica? Foi o valor 4. Quem foi a média harmônica? Foi o valor 3,2. Então veja que no próprio exemplo deu certo isso aqui, ó, maior ou igual, né, no caso é maior. Tá bom? Então, como elas são diferentes, vou deixar só o maior. Elas não são iguais, os valores, né, que iniciamos as contas, 2 e 8 são iguais. Então, viram que deu certo, né? Então, é esta relação entre as médias que é cobrada muito em questões. Claro que nesse exemplo, né, para fins de cálculo, para fins de entendimento, eu usei dois valores inteiros, bonitinhos, só dois, eu podia colocar 3, 4, 5, 6, 10 valores se eu quisesse. Né? Mas a intenção agora de início é mostrar a ideia e o conceito, que pode ser estendido para a quantidade que você quiser e o tipo de valor que você quiser. Tá? Sem dúvida, das três médias, na minha opinião, eu fiz uma pergunta pessoal, né? Qual que você acha mais fácil? A média aritmética é a mais fácil de ser calculada. Por quê? Porque é só somar e dividir pela quantidade. Isso aqui não podemos ter dificuldade. A geométrica já envolve radical, né? Dependendo aí você pode ter que decompor. A harmônica, você fez a conta comigo, viu a soma dos inversos. Se tiver uma quantidade muito grande de valores, se dá um trabalho, né? Onde eu quero chegar? Se isso aqui vale sempre, dadas essas condições, não, né, observações não negativas, né, e ali são todas positivas, se isso aqui vale, se eu tiver que calcular a média harmônica de algum valor, de algum exemplo, e tiver uma quantidade grande de elementos, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular a média aritmética, e aí eu já tenho um valor de referência. Porque a média aritmética é mais fácil, é só somar e dividir. Tá? E aí eu já sei que a minha média harmônica, sem ter antes feito o cálculo, eu já sei que ela tem que ser menor que a média aritmética. Tá? Então, onde eu quero chegar? Você vai encontrar questões onde eles vão cobrar a média harmônica. Qual é a média harmônica dos seguintes valores? Aí a questão te dá um monte de valores, pelo menos uns 10 ali. E aí tu imagina fazer 10 dividido pela soma dos inversos de todo mundo. Só que aí você dá uma espiada nas alternativas e olha assim, poxa cara, e se eu encontrar a média aritmética primeiro e fazer uma comparação? Essa é a grande jogada, tá? Porque eu calculando a média aritmética, eu já sei que a média harmônica ela tem que ser inferior. E com isso, às vezes, dependendo da questão, você já corta 4 possibilidades de 5 e sobra só uma. E aquela é a resposta, sem você ter encontrado a média harmônica, porque você usou como comparação a média aritmética. E como a harmônica vai ser sempre menor
caso os valores sejam diferentes, não negativos, né? Eu já sei que ela é abaixo da média aritmética. E com isso, né, dependendo da questão, você já encontra a resposta e acabou, tá bom? Então essa comparação que você tem que estar ligado, tá bem? Beleza? Então olha o que a gente já agregou até agora. Praticamente batemos a parte mais importante, que são das médias, e batemos aí as 3 médias mais cobradas. Existem outras médias? Existe, mas hoje a gente vai bater nas principais. Tudo bem? Então entendemos já, sabemos bastante coisa aí de média aritmética, geométrica e harmônica. Eu quero com você agora fazer uma questão. Fundação Getúlio Vargas, é uma banca que está se destacando aí no cenário nacional de concursos aí, não só estaduais, mas também como federais. Olha aí, ó, em uma repartição foi tomada uma amostra do número de filhos de 4 funcionários. Deixa eu só dar um destaquezinho aqui. Deixa eu escolher um marca-texto aqui. Uma amostra do número de filhos, né? O resultado foi 2, 1, 4 e 2. Olha só a pergunta. A média geométrica simples dessa amostra é... Então tá aí, ó. Eu vou dar um tempo para você fazer enquanto... Dou um tempinho para você fazer, né? E eu já resolvo com você junto, tá? Pode fazer aí. Pode dar uma espiada aí nas suas anotações do que a gente acabou de falar. Então a gente viu que para calcular a média geométrica, a gente usa a seguinte fórmula, né? É uma das maneiras de calcular. Aqui eu coloco o produto dos valores, ou seja, eu coloco todos eles e multiplico, né? Só reforçando de novo aqui a fórmula. E aqui é o índice do radical, vou colocar aqui a quantidade. Quantos valores são? Quantidade. Então, usando aí o exemplo, a questão que está pedindo, a média geométrica desses 4 valores vai ser quanto? A raiz quarta, que vai ser 4, porque são 4 valores, né? E aqui dentro eu vou colocar o produto dos valores, ou seja, vou encontrar o produto, né? 2 vezes 1 vezes 4 vezes 2. Está lá os valores, né? Muito bem. Então agora é só fazer essa conta aí, ó. Deixei sem goleiro, agora tá sem goleiro, cara. Tá sem goleiro. E agora? Bom, vamos realizar o produto aqui dentro. Isso aqui vai dar quanto? Raiz quarta. 2 vezes 1 é 2, vezes 4 é 8, vezes 2 é 16. E agora? Agora o segredo sabe qual é? Pegar esse 16 aqui e decompor ele em fatores primos. O 16 dá para dividir por 2 dá 8, dá por 2 dá 4, dá por 2 dá 2 e dá por 2 dá 1. Então o 16 é igual a 2 elevado à quarta potência. 1, 2, 3, 4. Com isso, eu posso dizer que a média geométrica é o mesmo que a raiz quarta de 2 elevado à quarta. Então eu só peguei esse 16 e decompus ele em fatores primos, ele está aqui escrito aqui, ó. Com isso, como eu tenho um expoente do radicando igual ao índice do radical, eu posso, ó, cortei. E para final das contas, quanto é que nós vamos encontrar? Exatamente 2. Tá? Aqui está a resposta do exercício. A média geométrica entre aqueles dois valores, 4 valores lá, 2, 1, 4 e 2, vale 2. Olha lá nas alternativas, onde é que está a resposta? Na letra C de cavalo. Média ponderada, tá? Com certeza você já teve contato com ela, mas não lembra. Sabe aonde? Na escola. Quando o professor foi fazer tua média para colocar no teu boletim. E aí, é ela responsável pela diretora ligar pro pai e pra mãe, viu? Dá um pulinho aqui na escola que teu filho com as tuas notas tá feia ele, hein? Vai reprovar, Leandro. Se você não vier aqui agora falar comigo, eu tô vendo que vai chegar em recuperação, vai ficar em recuperação. Então a média ponderada é muito usada para calcular médias de provas, de alunos, principalmente, né, aí nessa fase escolar.
Professor, mas não é verdade. Eu sabia que eu não gostava dessa média. Ah, então tá aí a explicação. Vamos lá. Média ponderada, gente. Deixa eu colocar o título aqui, ó. Dá um destaque para ela, hein? Média ponderada. Olha o nome dela. Ponderada, vai ponderar, vai ter pesos, né? Muito bem. O exemplo mais fácil para você entender ela é o que eu vou te dar agora, tá? Vou até pegar minha colinha aqui, ó. Notas de um aluno. Exemplo. Aqui são notas de um aluno de uma escola. Notas de um aluno. E aí eu vou fazer uma tabelinha aqui, ó, bem simplesinhas. Então, esse aluno apresentou as seguintes notas aí durante as avaliações que ele foi submetido. Ó, vamos colocar aqui 4 notas, tá? Uma, então aqui vai ser notas, né? E aqui vai ser, você já vai entender o que eu quero dizer. Deixa eu só fazer um esqueminha aqui bonito, para você de casa acompanhar legal, aí depois dar um print legal, tá bom? Ó, então aqui, ó, nessa primeira coluna vai ser as notas. E aqui vai ser o peso. Você já vai entender. Aí, vamos imaginar que esse aluno fez uma prova a cada trimestre, ou 4 avaliações, não precisa nem chegar no termo aí do período. E a primeira prova, ele tirou 7 de nota. E essa, como é a primeira prova, né, teve peso 1. O professor falou assim, não, essa primeira prova vai ter peso 1. Por quê? Porque é muito comum, né, em avaliações, por exemplo aqui, ó, vou fazer uma linha do tempo, né, tem a primeira prova, a segunda prova, vamos espichar um pouquinho mais, terceira prova e quarta prova. E aí o professor fala o seguinte, ó, é o seguinte, tá? Nessa primeira avaliação, primeira, segunda, terceira e quarta avaliação, vai cair esse assunto aqui, hein? Desde o início aqui é o início das aulas. Data focal aqui, início. Início das aulas. Então vai ter um período, passado um período, vamos dar um exemplo aqui, um trimestre, nós vamos fazer uma provinha. Depois, passado o mesmo intervalo de tempo, nós vamos fazer a segunda avaliação. Só que a matéria vai vir acumulando, vai cair coisa lá desde o início da aula. Então nada mais normal, natural, que a segunda prova tenha um peso maior, peso 2, porque ela vem acumulando conhecimentos lá desde o início do ano. Tá? Isso é um estilo de avaliação que pode ser adotado aí e é praticado. Tem local que não faz isso. Morreu aquela primeira prova, zerou, começa tudo do zero, assunto novo, mas aí é um outro estilo. E aí assim por diante, a terceira avaliação vai acompanhar todo esse assunto mais o que viu novo, e a quarta também. Então é natural, caso seja essa forma de avaliação, de você vir a cada prova acumulando mais conhecimento, exigindo, né, o acúmulo de conhecimento desde o início, que essas provas tenham um peso maior, porque ela é mais difícil. Então ela teve 4 provas e cada prova teve um peso maior. Nessa primeira avaliação com peso 1, esse aluno tirou 7. Na segunda avaliação com peso 2, ele tirou 6. Opa, e tu viu que a nota já caiu. Claro, mais assunto, né? Teve que se lascar mais para estudar. Aí viu que a corda estava apertando. Na terceira avaliação, com peso 3, a nota já foi maior, ó, 8. E na última avaliação, deu uma leve caída e tirou 7,5 na prova. E agora? Aí eu te pergunto o seguinte, será que esse aluno, vamos dar um exemplo, se a média para aprovação fosse 7, esse aluno foi aprovado? Ou seja, qual é a média final? Né? Para calcular a média final, para ir lá para o boletim, né? Nesse caso, deve ser usado o conceito de média ponderada. Eu não posso somar isso aqui e dividir por 4, como se fosse média aritmética simples. Porque como elas tiveram pesos diferentes, né, elas têm que ser calculadas através do conceito de média ponderada.
tá? Muito bem. Então vamos lá calcular a média ponderada. Qual será a nota final deste aluno? Então vamos lá. Então, obviamente, explicado já por quê, nós vamos ter que usar o conceito de média ponderada. Vamos chamar essa média ponderada aqui, ó, já que a gente estava chamando de x, é uma conveniência entre nós, XP, tá? Média ponderada. Só para adotar uma abreviatura aí, né? Então a média ponderada, nesse caso, vai ser calculada da seguinte forma. Agora preste bastante atenção. Eu vou pegar a primeira nota e vou multiplicar pelo peso dela, vezes 1. Vou somar com a segunda nota, que foi 6, e multiplicar pelo peso, que foi 2. Vou somar a terceira nota, vamos espichar um pouquinho mais para cá, e foi quanto? Foi 8, né? Vamos multiplicar pelo peso, que foi 3. E para finalizar, nós vamos somar a última nota, que foi 7,5, e multiplicar pelo peso, que foi 4. Tudo bem? Isso é o que vai em cima, na parte do numerador da fórmula. Embaixo, você vai colocar a soma dos pesos. Então nós vamos somar os pesos, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4. Eu já vou te explicar depois o porquê disso. E agora, gente, é fazer essa continha aí, ó, tá bom? Vamos lá. 7 vezes 1, isso aqui vai dar 7. 6 vezes 2 vai dar 12. 8 vezes 3 vai dar 24. 7,5 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 30. Ok? E embaixo a soma disso aqui, ó, vai dar 10. Então vamos lá, vamos colocar o restante da continha aqui, vamos acompanhar. Então a média ponderada vai ficar embaixo 10, né, que não foi o que nós encontramos ali. E em cima vamos somar aqueles valores lá, ó. 7 mais 12 mais 24 mais 30, tá? 24 mais 30 dá 54. 12 mais 7, 19. Então, 19 com mais 54, se fosse 20 seria 74. Como é 19, então é 73. Ó. Então, por fim, gente, qual vai ser a média final deste aluno? A média final dele é 7,3. Se nessa escola a média para ser aprovado fosse 7, ele seria aprovado, tá? Então é assim que calcula a média ponderada. Tá? Então você pega cada nota aqui, ó, cada nota que ele tirou e vai multiplicar pelos pesos, ó, vezes, vezes, vezes e vezes. E dividir pela soma dos pesos. Sabe por quê, gente? É como isso aqui, ó, fosse uma nota 7, ele tirou 2 notas 6, 3 notas 8 e 4 notas 7,5. É mais ou menos esse o raciocínio. É esse o raciocínio. É como se eu fizesse assim, ó, né? Ele tirou uma nota 7, que teve peso 1, 2 notas 6, 3 notas 8, 8 mais 8 mais 8, e 4 notas 7,5. Ó, mais 7,5, mais 7,5 e mais 7,5. Então veja, por isso que eu multiplico por 1, multiplico por 2, multiplico por 3, multiplico por 4. E como são agora 10 notas, eu dividiria por 10. Ao invés de fazer isso, eu troco esse somar 6 duas vezes por 6 vezes o peso. Em vez de somar 3 vezes o 8, 8 vezes o peso. Em vez de fazer isso aqui 4 vezes, 7,5 vezes o peso. É por isso. Ó. Aí eu desmontei a média como se fosse média aritmética. Tá? Mas na verdade a média ponderada é um estilo de média aritmética, só que com os valores, né, vamos dizer assim, agrupados. Então está aqui a explicação da famosa
média ponderada, ela a responsável, né, pelo conselho de classe, pelo seu pai ser chamado na escola, porque você, né, ela não, né, mas ela é principalmente usada aí nesses casos aqui em especial. Na verdade, ela deve ser usada. Que nós estamos encontrando essas medidas, né, para dados isolados. Como assim, professor? Quando eu tenho dados para ser calculados, eles podem ser isolados, agrupados com ou intervalo de classes. Tá? E aí, eu estou dizendo isso para você porque se tiver alguém que está estudando estatística para um concurso, né, você sabe que os dados eles podem ser apresentados de várias formas. Eles podem ser apresentados isolados, agrupados, e esses agrupados podem vir com ou sem intervalo de classe. Intervalo de classe. Mas, gente, isso aqui é só uma introdução. Eu quero dizer para você o seguinte, né? É que se os dados vierem agrupados, a forma de calcular muda um pouco, tá? Inclusive, tem até fórmula para calcular. Então, uma coisa de cada vez, né? Não dá para querer saber tudo numa lapada só. Então, esses dados, se eles vierem isolados ou agrupados, né, os isolados é o que nós estamos aprendendo. É importante aprender primeiro nos isolados para você entender o conceito. Mas se os dados vierem agrupados, nesse agrupamento eles podem vir em gráficos, em tabelas, né, em vários tipos de gráficos. Então aí o negócio vai abrindo, né? Mas por enquanto nós temos os dados isolados. Eu quero só enfatizar que o conceito é o mesmo, mas a forma de calcular, dependendo da apresentação dos dados, ela muda um pouco, tá? Mas vamos por partes. Falamos então agora, vamos falar da famosa mediana. Ah, essa mediana é importante. Eu só vou apagar aqui, isso aqui só foi uma introdução para você se situar, tá? Bom, a famosa mediana é uma medida, bota assim, ó, é uma medida que indica, bem simples, ó, que indica exatamente o valor central de uma amostra de dados. Amostra de dados. Então tá bem. Então pensa comigo aqui, ó. É uma medida de tendência central, né? Ela está classificada ali antes, que indica exatamente o quê? O valor central. O valor do centro, o valor do meio. Meio, mediana. Ah, começa a fazer sentido esse nome agora, professor. Média é uma coisa, mediana é outra. Então, muito cuidado. Já vou ter que colocar aqui, ó, atenção. Ó, média é diferente de mediana. Pode ser que tenha uma questão ou outra em que elas sejam iguais. Isso pode ocorrer, se tiver uma distribuição, por exemplo, normal, né? Uma distribuição simétrica. Vai ter casos onde as duas vão ser iguais, mas elas não são sempre iguais. Então elas não são a mesma coisa. O fato de elas serem iguais, um exemplo numérico, serem iguais, elas têm conceitos diferentes, indicam coisas diferentes, tá? Enfim. Então eu já sei que mediana não é a mesma coisa que média. Não é. Vamos a exemplos. Eu vou dar os exemplos aqui, você vai encontrar e você já vai entender. Tá? Só que tem uma observação antes. É aqui que mora o pulo do gato, né? Observação. Antes de você calcular a mediana, você tem que tomar cuidado em dois passos. O primeiro,
Primeira observação. Ó, os valores, né, já vamos fazer exemplo. Devem, ó, devem, não é podem ou é recomendado, não, devem o quê? E ser colocados em ordem. E esta ordem, gente, agora aqui, ó, pode ser duas possibilidades. Ou é crescente, ou é decrescente. Aí fica a seu critério. Tá bom? Já vou dar um exemplo, tu vai entender. Feito isso, segunda observação. Se a quantidade de valores, ó, vamos botar aqui, antes do se, botar caso. Caso a quantidade for 2 pontos, vai abrir aqui duas possibilidades. Essa quantidade que vai dizer mais um detalhezinho. Tá? Então veja que a mediana não é simplesinha assim tão simplesinha. Né? Se a quantidade for par, ou pode ser ímpar. Ela pode ser par ou ímpar. Aqui eu estou falando quantidade de valores, se são 5, se são 2, se são 7, se são 10 valores. Se essa quantidade for par, aí a mediana olha só, será a média aritmética, olha só, dos valores que ocupam a posição central. Vou dar um exemplo, você já vai entender. Fique tranquilo. Agora, se a quantidade for ímpar, é o caso mais fácil. É o mais direto. Se a quantidade for ímpar, a mediana é o valor que ocupa a posição central. Valor que ocupa a posição central. Vamos para exemplos, e isso aqui vai ficar claro que nem água. Tá bom? Então, veja só, o que é a mediana? É uma medida que ocupa exatamente o valor central de uma amostra, né? Ou de um conjunto de dados. Mas para ocupar a posição central, os valores antes têm que ser colocados em ordem. E é muito comum você encontrar questão dos valores tudo desordenado. Primeira coisa que você vai fazer, deve colocar em ordem. Qual ordem, professor? Tanto faz. Eu, preferencialmente, gosto de colocar em ordem crescente, mas pode ser ordem crescente ou decrescente. Fica a seu critério. Ajeitou os valorzinhos tudo em ordem, do menor para o maior ou do maior para o menor. Fica a teu critério. Aí você vai pensar, pô, quantos valores temos? Temos 4? Se for 4, a mediana é a média aritmética dos valores que estão no meio. Caso for impar, né? Se for uma quantidade ímpar, a mediana é o valor que está no meio. É isso. Exemplo. Aqui, ó. E aí você fica doutor em mediana. Primeiro exemplo. Eu vou dar 2 exemplos aqui, ó. Exemplo número 1. Exemplo 1. Calcule a mediana desses valores para mim aqui, ó. 3, 4, 9, 638, 2, 4, 5 e 6. Eu quero a mediana. Qual é a mediana desse conjunto de dados?
Nós temos quantos valores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 valores. Bom, o professor falou na observação número 1 que eles devem ser colocados em ordem. Estão em ordem, gente? Tá tudo bonitinho? Tá em ordem aqui? Não. Então a gente fala de, a gente usa uma palavra aqui, ó, ordem, também usado muito aqui, ó, os valores estão em rol. O rol é ordem, tá? E aí o rol é mais genérico. Pode ser que ele esteja em rol, crescente ou decrescente. Então nós vamos colocar eles em ordem, não estão ordenados. Então para a gente não cair nas pegadinhas de questão, a gente coloca em ordem. Vamos colocar isso aqui tudo em ordem crescente. Tá? Ordem crescente. Então começamos do menor para o maior, né? Então o menor é o 2 que está aqui, ó, que perigoso, o 2 escondidinho aqui, ó. Colocando em ordem, vai ficar o 2 primeiro. Depois do 2 vem aqui, vamos riscando aqui, ó, 2 já foi, né? O 3 aparece 2 vezes, ó. Então coloca o 3 e o 3. Então você foi o 3. Depois do 3 vem quem? O 4, né? Que está aqui, ó. 4 também aparece 2 vezes, então vem o 4 e o 4. Depois do 4 vem quem? O 5, que está aqui, ó. Você foi o 5 também. Depois do 5 apareceu o 6 também 2 vezes, então 6 e 6, cortou, cortou. Né? Por fim, ficou o 8, que está aqui, e terminamos com o 9. Vamos contar de novo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora está bonito. Agora está legal. Mas e agora? Como é que faz a conta? Bom, voltamos aqui, ó. Os valores devem ser colocados em ordem? Já fizemos. Agora vamos para cá. Caso a quantidade for par, que é o caso, né? São 10 valores. Então o que diz aqui a dica que eu te dei? A mediana será a média aritmética dos valores que ocupam a posição central. Quem são os valores que ocupam a posição central? Os dois que estão no meio, já que isso é par, né? Faz a conta bem. 4, se fossem 6, seriam esses dois aqui. 2 para um lado, 2 para o outro. Então aqui tem 10, né? Então os elementos que ocupam a posição central são esses dois aqui, ó. Esses aqui que são os elementos que ocupam a posição central. Até porque, pensa comigo, ó, ficou 4 de um lado, valores, e 4 de outro lado. Tudo bem? Então, os elementos que ocupam a posição central são o 4 e o 5. Bom, logo então, a mediana vai ser a média aritmética desses caras ali. Então, logo então, vamos lá, a mediana vai ser igual à média aritmética dos elementos que ocupam a posição central. Então, 4 mais 5 dividido por 2. Média aritmética a gente já aprendeu a fazer. Ah, não. Vai dar quanto isso aí, professor? 9 dividido por 2, ó, resposta, gente, 4,5. Aqui está a mediana. Aqui está a mediana. Ela está bem aqui no meio, ó. Ela é um valor que separa, tá? Então, a partir dela, vamos botar um pontinho aqui, se fosse como se fosse aqui, ó, 4,5. Tudo bem? A partir da mediana, dá uma olhada agora. Eu vou apagar essa setinha para não confundir o que eu quero te mostrar agora. Agora, presta atenção agora. A partir da mediana, o que a gente observa? Que metade dos valores vão estar acima dela e a outra metade vão estar abaixo dela. Tá vendo? Então a mediana, ela fica bem no meio, ela separa metade para um lado, metade para o outro. Ok? A gente fala assim, ó, que a mediana, a partir dela, 50% dos dados estão abaixo dela e 50% dos dados estão acima dela. Então por isso ela também é chamada de separatriz. A mediana também é uma separatriz. Depois, um outro estudo, a gente pode pensar na possibilidade de avançar um pouco,
a gente faz o estudo das separatrizes, né, que são outras medidas de tendência central, diferente das de posição, né? Tem as medidas de posição de tendência central e as separatrizes. Né? Lá no início da aula, né, eu comecei a fazer uma subdivisão. Começou aqui, ó, medidas de posição, não foi isso? Aí eu falei medidas de tendência central. Existem outras, medidas de as separatrizes. Aí nós entramos nos decis, nos quartis, nos percentis. E nos quartis, a mediana ela é igual ao segundo quartil. Tá? Mas isso é um estudo um pouco para frente, né? Mas o que a gente entende da mediana? Que ela separa, por isso ela também é chamada separatriz. Feito aí, gente, tranquilo. Vamos para um próximo exemplo, que vai abordar esta possibilidade de ser uma quantidade ímpar. Pergunto para você se você entendeu, tá? Então cuidado com a mediana. A mediana das três medidas aqui, ó, é a única que você tem que tomar um cuidado se está em ordem. Ela é perigosa. A média não precisa nem a moda, mas a mediana nós temos que tomar cuidado e verificar se está, a palavra-chave aqui é ó, ordem, ordem dos valores. Para as outras não precisa. Professor, tudo legal, tudo bonito. Vamos para a próxima. Vamos para o exemplo número 2. Ó. Vou apagar aqui e vamos para um próximo exemplo. Bom, então já vimos que a mediana, o primeiro cuidado é saber se está em ordem. Depois eu faço a conta. Quantos tem? Par ou ímpar? Par, média aritmética. E se for ímpar? Vamos pegar um exemplo agora aqui. Ó. Tá? Opa, eu peguei meu rascunho e deixei aqui no bolso. Já está prontinho o nosso exemplo. Exemplo número 2. Calcule a mediana dos seguintes valores. Ó. 4, 5, 7... 2 e 9. Essa aqui é uma pegadinha, hein? Por que pegadinha? Porque tem muita gente que grava, ah, mediana é o valor do meio. O valor do meio é 7, professor. Está aqui a mediana, ó. E aí vai ter a resposta lá, letra A, 7. E o cara sai faceiro da prova, animado. Nossa, aquela questão eu acertei ela, meu Deus do céu. Aí depois o cara passa assim, meu Deus, mas está errado, onde é que eu errei? Meu Deus, eu esqueci o que o professor falou. Era para ter visto se estava em ordem, eu nem olhei isso. Gente, está em ordem isso aqui? Não está. Então vamos colocar. Vamos colocar isso aqui em ordem, guardado. Ordem, 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 guarda isso. Primeiro vem o 2. Que é o menor. Estamos escolhendo aqui colocar em ordem crescente, tá? Ordem crescente. Depois do 2 vem quem? Vamos cortando aqui, ó. Vem o 4, né? Depois do 4 vem o 5. E aí vem o 7. E aí depois é que vem o 9. Olha bem quem passou a ser mediana. Aí outra coisa, tá? Colocamos em ordem. Tudo bonitinho. Vamos lá. Se a quantidade for par, é uma coisa, se for ímpar é outra coisa. Quantos valores temos? 1, 2, 3, 4, 5. Pô, é ímpar, cara, é o caso mais fácil. 5 valores, pega o do meio. Depois que colocou em ordem, pega o do meio. Olha aqui quem é a mediana, ó. Olha como é que é fácil. Ó, a mediana vale 5. De cara. Então, é o caso mais fácil, né? Porque a quantidade é ímpar. A partir dela, ó, para cá 50%, para cá 50%. Quando você ouve a palavra moda, o que vem à sua mente? Ah, professor, vem lá se eu tô na moda, se eu tô chique, se eu tô bonito, se eu tô com a roupa da moda. O que é moda? Vamos escrever um conceito simples aqui, ó. É uma medida, ó, é uma medida, né? A gente já sabe a classificação lá de tendência central, que consiste no valor observado com mais frequência em um conjunto de dados. Com mais frequência em um conjunto de dados.
Então guarda esse conceito simplório aqui, mas que fala muito. Ó, com mais frequência. O que é frequência, gente? É que aparece mais. Que aparece mais que os outros. Por isso até brinco falando assim, a moda é o aparício. Tem não tem no teu bairro, na tua casa, na tua família? Sempre tem. O aparício chegou o aparício. Já vem chegando ele lá, ó. Quer aparecer mais que os outros. Sempre ele. Sempre o aparício. O que está na moda. O que mais aparece. Não sei se você de casa é aparício, hein? Fique ligado. Tá? Então, o cara tá na moda, ele é o que mais aparece entre os outros. É o mais aparecido, ele se destaca porque ele aparece mais. Só por isso. Tá bom? Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos a exemplos. E aí as coisas vão ficando claras, né? Olha só, dois exemplozinhos, três exemplos, tá? Vou colocar 3 exemplos agora nesse caso aqui, ó. Exemplo número 1. Exemplo 1. Calcular a moda desses valores aqui, ó. 6, 9. Quem é a moda? Quantos valores temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A quantidade não interessa muito agora, né? Isso é lá na mediana. Quem é a moda desses valores? Olha para mim e me diga quem é o aparício aí que aparece mais que os outros. Meu Deus, professor, é só isso. Eu sou um animal, cara. Eu não sabia nada isso antes da aula. Ó, quem é que aparece mais? É só olhar, a gente contar. Parei o 6, o 9 apareceu uma vez aqui. Mas olha o 9 de novo. De novo o 9. Meu Deus, 9. Tu quer aparecer mais que os outros? É. Então quem é a moda? A moda vale 9. A moda desse conjunto de dados é 9. Só e só. Não tem mais enrolation. A moda vale 9. Exemplo número 1. Vamos para o próximo. Exemplo número 2. E aqui o cara aprende inglês também comigo. O 2, o exemplo 2 é o seguinte. Eu anotei aqui no meu rascunhozinho aqui, ó. Calcula a moda para mim desses valores agora aqui, ó. 12. 12, 13, 19, 13, 14. Ó. Tá aí, ó. E agora, quem que é a moda desse conjunto de dados aí? Poxa vida, cara, professor do céu, eu vi que o 12 apareceu uma vez aqui, ó. Mas de novo ele apareceu aqui, ó. Legal. Mas também tem quem que aparece? O 13. E também aparece o 13 aqui. Então o 12 apareceu uma vez, 2 vezes. O 13 também apareceu 2 vezes. E agora, quem é a moda? Já que tem 2 aparícios. Vai numa festa, tá os 2 lá fervendo que suco, só eles. Só eles querem falar, ninguém pode falar, querem aparecer mais que os outros. O 12 e o 13, os 2 aparícios. Quem é a moda agora? A moda, sabe quem é? Adivinha? Adivinha? É os 2. É o 12 e o 13. Meu Deus, professor. Me falaram que era a média aritmética deles. É, eu sei. E as questões vão falar que é a média aritmética. Sabe o que tu vai encontrar na banca? Que a moda, nesse caso, seria a média aritmética disso aqui, que é 12,5. Misturando com o conceito de mediana, que não tem nada a ver. Então não confunda, tá? Mediana é uma coisa. Então a moda é 12 e 13. E essa distribuição é chamada de bimodal, porque ela tem 2 modas. Então com isso você pode ter amostras com 2 modas, com 3 modas. Se forem tudo igual, aparece mais a mesma frequência, você tem multimodal. Aqui você só tem uma moda, então é unimodal, uma única moda. Certo? Então não vem com essa historinha, que eu achava que era média aritmética, isso aí é lá na mediana, não confunda, e as bancas vão querer confundir sua cabeça. Tá? E o último exemplo é esse aqui, ó, para nós finalizar a parte conceitual. Exemplo número 3.
Quem é a moda desse exemplo agora? 4, 29, deixa eu virar para esse lado aqui, ó. 15, 13 e 18. Tá? Agora calcula para mim a moda desses valores aí. Professor, mas não está em ordem, não tem nada a ver de ordem aqui, cara. Não, se quiser colocar em ordem, coloca. Para facilitar talvez, mas não precisa. Né? Quem é a moda aí? Aí você olha o 4 só está uma vez, o 29 também, o 15, o 13, todo mundo aparece igual. Então aqui não tem moda, gente. Está todo mundo igual, não tem aquele que se destaca mais. Então aqui a gente diz que não existe moda. Né? Não existe moda. Tudo bem? Por quê? Porque não tem aquele que se aparece mais que os outros. Está todo mundo legal, todo mundo igual. Então, inclusive, a gente classifica isso aqui como uma distribuição amodal. Amodal. O prefixo A aqui na matemática, ó, né, é que não existe o que vem depois. Não existe moda. Amodal. Tá? Tudo bem? Não tem a palavra normal? Tem o anormal, animal. Né? Show de bola? Então, esses 3 exemplos deixam bem claro que a moda é o valor que mais aparece entre os demais. Aqui o 9, sem dúvida nenhuma. Né? Eu poderia até aqui, gente, ó. Eu vou até aumentar mais um exemplozinho aqui embaixo, que tem um caso que pode gerar confusão. Exemplo 1, 2, 3 e 4. Vou colocar mais um exemplozinho aqui embaixo, só para deixar claro o que eu não quero que aconteça em uma questão com você. Imagina o seguinte exemplo aqui, vou inventar de cabeça aqui agora. Ó. 2, 3, 2, 5, 7, 8 e 8 e 2 de novo. Aí você olha assim, poxa, professor, aí você pegou pesado, hein? Porque eu já vi que o 2 apareceu uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Olha o 2 aí. Só que também tem o 8 que aparece uma vez, 2 vezes. E agora? Quem é a moda? Vamos voltar lá. É a medida que consiste no valor do salário com mais frequência, ou maior frequência. Tudo bem que o 8 apareceu mais que os outros além do 2, só que o 2 apareceu ainda mais que o 8. Porque tu vai numa festa, tem um aparício, né? Aí quando vê, chega um aparício que aparece mais que ele. É mais aparício que o aparício. Então ele passa a ser, nesse caso, a moda. Então aqui nesse caso, não fique com dúvidas, tá? A moda é somente o 2. Vai ter questão que vai dizer que a moda é o 2 e o 8. Mas, apesar do 8 aparecer numa frequência dobrada, 2 vezes, o 2 ainda apareceu mais do que ele. Então é o que apareceu mais vezes. Aqui foi igual, porque os 2 apareceram de igual 2 vezes. Aqui não, o 2 apareceu 3 vezes. O 8 só 2. Então, o 2 é a moda. Na tela aí nós temos 2 questões. A questão 8 e a 9. Eu vou dar um minuto para você tentar fazer. Eu já faço com você. É o tempo de eu apagar o quadro aqui, tá bom? Eu vou deixar o quadro aqui, depois eu apago, sem problema. Dá uma olhada aí nesse enunciado, eu dou um tempinho para você fazer e eu já vou fazer com você. Vamos ver se você acertaria essas questões aí, né? Agora eu acredito que você acerta. Para a distribuição formada pelos números lá em cima, começando o enunciado, ó. Pelos números 7, 9 e 9. Opa, vamos pegar aqui um marca-texto, né? 7, 9 e 9. E acabei riscando e ele... Vamos começar do 0. 7, 9, 9, 10 e 10. Nós temos quantos valores aí? 6 valores, né? É correto afirmar, questão número 8, tá aí, ó. A média aritmética é inferior a 9,5? Certo ou errado? Isso é uma questão da banca CESP, né? E nós temos que analisar se o que está dito está certo ou está errado. Tá? Lembrando que o estilo da banca CESP é
abordar questões aí de certo e errado também, né? Tem alternativa? Tem, mas tem essa aí o caso é certo e errado. Então diga para mim se a média aritmética é inferior, está certo isso aí ou está errado. Vamos lá então? Bom, no item 8, vamos calcular então essa média aí. Média aritmética que ele pediu, né? Bom, nós chamamos de x barra aqui, né? Média aritmética x barra. Bom, a média aritmética o professor já me falou, é somar os valores e dividir pela quantidade. Então vamos lá. É o 7, é o 9, é o 9, é o 9 de novo. Depois o 10, depois mais uma vez o 10. E aqui embaixo eu vou colocar quantidade. Cuidado, tá, gente? Aqui embaixo é a quantidade. Quantos valores temos? Temos 1, temos 2, temos 3, 4, 5, 6. Então aqui é 6. E aí tocamos o barco. Quanto é que vai dar essa continha aí? 27 com mais 27 dá 54. Dividido por 6. Isso dá quanto? Dá 9. Olha aí a média aritmética nascendo. Diga para mim, está certo o item 8? A média aritmética é inferior a 9,1? Opa! Questão correta. O item 8 está certinho. Ok? Vamos para o próximo. Essa é perigosa, hein? Existem duas modas distintas. Olha lá o conjunto de dados. O 9 apareceu quantas vezes? O 9 apareceu 3 vezes, mas também tem o 10, 2 vezes. Então, quem é a moda? Acabei de dar o exemplo aí. É o 9 ou o 10? Não, a moda é o 9. E acabou. Se o 10 aparecesse mais uma vez, aí teríamos duas modas diferentes. Mas não foi o caso, né? Quase uma pegadinha aí, né? Então, quando ele diz que existem duas modas distintas, está errado, porque não existem duas modas. Existe uma única moda, que é o 9. Nós vimos hoje tópicos importantes da estatística descritiva, em especial as medidas de tendência central, que são uma classificação das medidas de posição, e entre elas, nós falamos das médias, da mediana e da moda. Ainda dentro das médias, nós abrimos um pouco e falamos das 4 principais médias que se despencam em prova. A aritmética, a geométrica harmônica e a média ponderada. Vimos também que dessas médias existe uma relação entre essas 3 principais aqui, ó. Se os valores forem positivos, não negativos, né? E a média aritmética, ela sempre vai ser maior ou igual a essa, que vai ser maior ou igual a essa. Se forem tudo valores iguais, as 3 são iguais. Se forem distintos, sempre a média aritmética será a maior entre elas. Tá? A média ponderada, fizemos o exemplo aí das notas de um aluno, falamos da mediana, puxei uma palavrinha ordem, porque os valores têm que estar ordenados, crescente ou decrescente, coloca em ordem crescente, se for ímpar, pega o do meio, é a mediana. Se for par, é a média aritmética dos elementos que ocupam a posição central. Tá? E a moda é o valor que mais aparece entre os outros. O aparício, aquele que está na moda. Grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou, se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material está aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!